A paz e a graça de nosso Senhor seja com todos, meus queridos. Mais uma noite na presença do Senhor. E eu gostaria nessa noite de meditar com meus amados irmãos na palavra do Senhor. A nossa meditação hoje vai ser no Evangelho de São Marcos, mais especificamente no Evangelho do capítulo 1 de Marcos. Mas antes eu queria orar com vocês. Eu queria pedir a Deus nessa noite, que Deus mais uma vez nos agraciasse com a sua bênção, que o amor dele continuasse cobrindo as nossas vidas. Então, queria te convidar a dedicar alguns minutos ao Senhor neste momento, que sejam esses minutos exclusivos ao Senhor, que você possa doar o melhor para o Senhor Jesus Cristo. Então, dedique o melhor tempo para o Senhor, um tempo de qualidade. Então, doe esse tempo de qualidade ao Senhor Jesus agora. Vamos orar, falar com Deus agora, em nome de Jesus. Deixe os seus afazeres agora de lado. Não fique como Marta, correndo de um lado para o outro, tentando fazer alguma coisa. Mas tente agora se acomodar. Convide a sua família, se você puder. E vamos agora ter um momento com Deus, um momento de respeito, um momento de reverência à palavra do Senhor. Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos orar, pedir a Deus que Deus possa preparar o nosso coração em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, nós oramos ao Senhor, nós te louvamos desde já pela tua presença nas nossas vidas, no nosso lar, no lar de cada um que está ouvindo a tua palavra, está participando deste culto, ó Pai celestial. Que nesses minutos que estaremos meditando na tua palavra, o Senhor possa falar aos nossos corações. Fala, Pai, precisamos ouvir o som da tua voz ecoando nos nossos corações. Fala em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua vida, não somente hoje, mas sempre, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 1 do Evangelho de São Marcos, a partir também do verso de número 1. Eu queria meditar com vocês. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém ia ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo, e com ele um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Que coisa linda. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E apareceu João batizando no deserto. Então, esse texto aqui de Marcos, capítulo 1. E esse mesmo texto aqui de Marcos, capítulo 1, ele que fala voz do que clama no deserto, é citado também lá no último livro da Bíblia. É uma repetição de Malaquias, capítulo 3, lá no finalzinho, quando o profeta também fala voz do que clama no deserto. Que Marcos ali, ele faz uma repetição. E o que era lá que Malaquias citava? Na realidade, Malaquias estava ali trazendo uma profecia e trazendo ali uma mensagem de crítica sobre tanto os sacerdotes quanto o povo, que levavam um sacrifício a Deus de segunda classe, que oferecia a Deus uma oferenda, um animal defeituoso, um culto a Deus superficial. Então ali o profeta Malaquias, ele traz uma mensagem dura, uma mensagem que aquele povo
estava levando um sacrifício a Deus, mas que Deus não estava recebendo aquele sacrifício. Então, quando Marcos aqui, o evangelista, ele traz essa palavra, voz do que clama no deserto. Quando você começa a ler esse trecho, esse texto todo, você vai entender que, na realidade, João Batista é aquele que vem preparar as veredas, preparar o caminho do Senhor. É aquele que vem, na realidade, preparar o caminho, endireitar as veredas no sentido de preparar o povo para receber aquele que iria purificar o povo. O povo que estava com o coração tão entenebrecido, o povo que estava com o coração tão sujo, tão imundo, o coração tão cheio de iniquidade. Sêneca dizia que Roma naquela época era um poço de iniquidade. Então, quando nós começamos a olhar esse texto de Marcos e a perceber na realidade que Marcos estava falando que João Batista, conforme as escrituras diziam, ele estava na realidade preparando o caminho para Jesus Cristo vir preparar, vir pregar a palavra. Ali João Batista, na realidade, ele anunciava aquele que vinha, o Senhor dos Senhores. Ele mesmo dizia: eu não sou digno, vem um após mim que eu não sou digno. Mas o mais interessante que João pregava para os judeus se arrepender. Ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Os judeus, eles conheciam a palavra. Os judeus, eles eram os filhos da promessa. A eles foi dirigido a promessa primeiramente, aos judeus. Os judeus, eles já tinham uma promessa originada neles mesmos. E é interessante que as pessoas iam até João Batista, João pregava o batismo de arrependimento e batizava as pessoas. Mas necessariamente, queridos, o batismo aqui que João pregava, necessariamente o judeu não precisava. Mas João pregava um batismo. A princípio não precisava, porque o judeu entendia que ele já era o filho da aliança. Ele não precisava, mas João, ele entendia que o fato do judeu ser judeu não lhe dava o direito já de ter ali a promessa de Deus. Era necessário ter um arrependimento. Porque quando você entende que um gentil, quando ele queria na realidade se tornar participante da religião ali judaica, em primeiro lugar, ele deveria circuncidar-se. Ele deveria ter o sinal do povo da aliança. Em segundo lugar, ele deveria oferecer um sacrifício para deixar de ser um pagão. Ele necessitava então de oferecer um sacrifício. Necessitava ali de uma expiação, do derramamento de um sangue, para expiar o pecado dele. E em terceiro lugar, ele deveria se batizar. O batismo simbolizava a purificação de toda a impureza da vida anterior que ele tinha. E agora ele ia ter uma nova vida. Isso era dirigido ao gentil. Mas, no entanto, até mesmo o judeu que chegava até João Batista também tinha que se batizar. Então João, ele traz uma mensagem diferente. A mensagem de João era que todos deveriam se batizar e ter uma nova vida. Mas que viria um que era diferente dele, um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. É bem interessante aqui o texto, porque o judeu ele já conhecia o batismo. O mais surpreendente do batismo de João era que ele, como judeu, podia, queridos, ele pedia que o judeu se submetesse a esse ritual. Que somente no sentido racial aqui não significava necessariamente que o judeu já pertencia ao povo escolhido, como eu já falei aqui anteriormente. Era necessário que eles tomassem uma posição diante de Deus, de arrependimento, para se tornar necessariamente filhos de Deus. Eu queria aqui colocar aqui um trecho aqui de A.W. Tozer, ou Hayden Wilson Tozer, né, que é um filósofo, pastor, teólogo,
podemos colocar assim, que viveu em de 1897 a 1963, que foi um pregador da palavra, tremendo pregador da palavra na sua época, e polêmico também na sua época. E tem um trecho, né, de um dos seus livros que diz assim, presta bem atenção, eu quero ler esse trecho. Presta bem atenção. Devemos nos preocupar com o arrependimento, que é apenas uma abundância de localização, ao passo que outrora pecávamos na terra longínqua entre os porqueiros. Agora somos companheiros de pessoas religiosas, consideravelmente mais limpas e muito mais respeitáveis na aparência, por certo, mas não estamos mais próximos da verdadeira pureza de coração do que antes. O pecado pode mudar de aparência sem mudar de natureza. Um cristianismo sem poder não faz nenhuma diferença fundamental na vida de uma pessoa. Presta bem atenção nisso. A água pode mudar de líquido para vapor, de vapor para neve e de neve para líquido, e continua fundamentalmente sendo a mesma coisa. Assim, o cristianismo sem poder faz no homem diversas mudanças superficiais, porém deixando exatamente igual ao que era antes. É justamente aí que está a armadilha. Presta bem atenção. As mudanças são apenas de forma, não de natureza. Por trás do homem não religioso e do homem que recebeu o evangelho sem poder estão os mesmos motivos. Um ego não abençoado jaz no fundo de ambas as vidas, com a diferença que o último aprendeu a disfarçar melhor o defeito. Os seus pecados são mais refinados e menos ofensivos do que antes, mas não é melhor aos olhos de Deus. Na verdade, pode ser pior, pois Deus abomina o artificialismo e o fingimento. Ele se torna vítima de um cristianismo sem poder. O homem que recebeu a palavra sem poder apurou a sua sebe, mas esta continua sendo uma sebe de espinho e jamais poderá produzir os frutos da nova vida. Os homens não podem colher uvas dos espinheiros, nem figos dos abrolhos. Entretanto, tal homem pode ser um líder na igreja e as suas ideias podem chegar a influenciar a sua geração. Então aqui, Tozer, o que ele está falando na realidade? Ele está comparando aqui tanto o homem carnal quanto um homem que se diz espiritual, um homem que tem uma religiosidade superficial, que tem apenas uma aparência de cristão, que vai para a igreja e ele tem apenas ali um polimento superficial, que no trato com o pecado, as suas palavras podem até mudar, o seu vocabulário muda alguma coisa, mas o que ele está falando na realidade? Que lá dentro dele não houve uma genuína transformação. E tem muita gente assim, que ele teve um trato superficial na sua armadura, um trato superficial na sua aparência, um trato superficial, um polimento nas suas palavras, mas na gene, mas lá na estrutura interior continua a mesma coisa. Aparentemente você acha que ele está diferente lá do cara que era lá no mundo, mas por dentro talvez ele está até pior. Porque Deus agora o tem como um sujeito pior, porque agora ele conhece a verdade. E agora ele finge viver aquela verdade, quando na realidade ele não vive aquela verdade. Ele quer até acreditar que vive aquela verdade, mas ele na realidade vive uma mentira. Então, essas palavras aqui que Tozer na realidade está falando, e ele era muito criticado na época que ele pregava por aqueles religiosos. Ele pregava uma mensagem de adoração, era um pregador simples da palavra, porque pregava uma mensagem simples também, e as pessoas não aceitavam a pregação dele. Então, Hayden Wilson Tozer, ele era amplamente considerado como um dos mais profundos pensadores e teólogos do século XX. Foi considerado, e é considerado ainda. Ele viveu de forma simples,
comprometeu ao longo da sua vida com o estudo da Bíblia e pregar a palavra e levar a palavra também de forma simples às pessoas e trazer as pessoas a uma adoração a Deus e levar essas pessoas a refletir sobre a vida com Deus. Então esse foi o legado. Quando ele morreu, o que ele deixou na realidade? Lá, escrito lá na sua sepultura, escreveram, seus amigos escreveram: aqui jaz, aqui viveu, né, morreu, foi enterrado um homem de Deus. Tudo que ele poderia esperar. Um homem de Deus, o título de um homem de Deus, porque ele viveu toda a sua vida como um homem de Deus. Então esse é o legado que um homem e uma mulher de Deus pode deixar na história. Fulano de tal viveu como uma mulher de Deus. Fulana de tal viveu como uma mulher de Deus. Fulano de tal como um homem de Deus. Então Tozer deixou esse legado. É o que ele queria, viver como um homem de Deus. E ele viveu como um homem de Deus. Viveu nessa fé. Ele, na realidade, sempre dizia: procuramos a Deus porque... Olha só, preste atenção no que ele dizia. Ele sempre dizia: procuramos a Deus porque, e somente porque, Ele primeiramente colocou em nós o anseio que nos lança nessa busca. Ninguém pode vir a mim, disse o Senhor Jesus, se o Pai que me enviou não trouxer a mim. João 6:44. E é justamente através desse trazer proveniente que Deus tira de nós todo vestígio de mérito pelo ato de nos achegarmos a Ele. O impulso de buscar a Deus origina-se em Deus, mas a realização do impulso depende de o seguirmos de todo o nosso coração. E durante todo o tempo que o buscarmos, já estamos em sua mão, conforme o Salmo 37:24, ou seja, quando nós estamos seguros pela sua mão. Então, quando ele diz aqui que procuramos, né, a Deus porque somente Deus, e primeiramente Ele colocou esse anseio no nosso coração, né, ninguém pode vir a mim, disse o Senhor Jesus, se o Pai que me enviou não trouxer a mim. Ou seja, não foi, na realidade, nós que escolhemos Deus, mas Ele nos escolheu primeiramente. Eu escolhi a vós. Não foi isso que Jesus falou? Que Ele nos escolheu? Nós somos escolhidos de Deus. Deus nos escolheu. Agora cabe a nós aceitarmos esse chamado de Deus. Cabe a nós nos colocarmos à disposição de Deus. Cabe a você entrar na presença de Deus e se colocar diante de Deus para servir a Deus. Eu queria te convidar, queridos, amanhã pela manhã, às 9 horas da manhã, nós vamos ter o nosso culto presencial. Todos os domingos nós estamos tendo o culto presencial. Tem muita gente que... Tem muitos irmãos. Os irmãos que estão tiveram contato com alguma pessoa que está doente, tudo bem, não vá para a igreja. Pessoas que estão ali naquela situação que está na área de risco, tudo bem, não vá. Agora, os irmãos que estão bem de saúde, vá para a igreja. Lá está ficando distante as cadeiras. É 1h15 de culto só. Começa às 9 horas, termina às 10h15. Ninguém tem contato com ninguém. Todo mundo de máscara, todo mundo ali, sabe? E com a higienização. Ninguém ali está tendo contato com o outro. Todo mundo chega, senta as cadeiras higienizadas, certinho, sentou ali, louvou ao Senhor, depois acabou, vai para sua casa, ninguém se cumprimenta, nada, louva a Deus, um culto abençoado, você vai orar pela sua família, uma coisa gostosa. E às vezes as pessoas, não, eu não vou, porque isso, porque aquilo, mas a pessoa vai para o supermercado, a pessoa vai na esquina, a pessoa vai na casa de fulano, vai na casa de Beltrano, conversa com não sei quem, anda por aí, por todos os lugares. Ah, mano, mas para a igreja eu não posso ir, porque senão eu posso pegar o vírus, eu posso ser contaminado. Tem muita gente aí com a síndrome do medo. Não é a síndrome do medo, é a síndrome do pecado. É a desculpa. É a desculpa que, às vezes, não posso. Tudo bem, se você não pode, então você fica dentro de casa, irmão. Você não vai no mercado, você não vai no lugar, não. Fica dentro de casa, se protege.
Agora, você fala assim, você só não pode ir na igreja, mas você pode ir no mercado, você pode ir em todos os outros lugares, só na igreja que você não pode ir? É só na igreja que você vai pegar uma doença? É só na igreja que você pode ser contaminado? Mas no supermercado você não é contaminado, na padaria você não é contaminado, na esquina conversando com fulano ou beltrano você não é contaminado, dentro do ônibus você não é contaminado, mas dentro da igreja, se você for, onde você lá tem todos os cuidados, separar, todo mundo separado, você pode ser contaminado. Então você tem que parar e perguntar que tipo de cristianismo é esse. Isso é um cristianismo superficial. Nós precisamos de orar, precisamos de buscar a Deus, precisamos de nos integrar com Deus. E esse tempo é um tempo justamente para nos apresentarmos. Não podemos ficar, como eu tenho falado e repetido, dentro da caverna, arranjando desculpas para não servir a Deus. Precisamos nos despertarmos. Vamos nos despertar em nome de Jesus. Se você não pode ir, amém, mas ore da sua casa, clame a Deus. Eu levantei um grupo de oração aí, grupos de oração. Tem muitos, já tem alguns grupos, estão participando, os irmãos estão participando, orando. E tem outros irmãos que nem se manifestaram. Tem grupos de 4 em 4 pessoas. Vários grupos de 4 em 4 pessoas e mais até de 4 pessoas orando pelas suas famílias. Com orações de 10 minutos, 2 vezes por semana. 10 minutos. Orando pela sua família, orando pela sua vida. E tem gente ainda, creio eu, que está criticando. Não, não vou orar, porque isso, porque aquilo, criticando. Você não quer orar? Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Mas não critica os outros que querem. Pelo amor de Deus. Agora depois, quando a casa cair, não reclama que Deus não te deu a oportunidade. Então desperta, ó tu que dormes. Desperta. Então eu queria, em nome de Jesus Cristo, como pastor, pedir para o povo de Deus despertar. Para que você desperte, para Deus abençoar a sua vida. O meu desejo é que Deus abençoe sua vida. O meu desejo é que Deus abençoe o seu lar, abençoe a sua família. Eu não quero ver a sua família padecendo. Eu não quero ver a sua vida passando por dificuldades, não. Sua família passando por lutas. Eu quero ver a sua família sorrindo, abençoada, você feliz. Então, em nome de Jesus Cristo, hoje eu quero profetizar sobre a sua vida bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe nesse sábado. Amanhã às 9 horas da manhã estarei aí na igreja, louvando ao Senhor, de 9 horas da manhã até as 10h15 da manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estaremos juntos em nome de Jesus. Conto com a sua presença ou não, da igreja ou de casa, não importa. Estaremos em nome de Jesus orando pela sua vida. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Filho e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar pela sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu queria pedir a Deus nessa hora que a graça dele viesse sobre a sua família. Vamos orar juntos em nome de Jesus Cristo? Vamos? Vamos clamar a Deus? Ore pela sua família agora. Pai querido, Pai santo, eu oro ao Senhor neste momento, ó Pai celestial, com todos os teus filhos e filhas que estão agora, meu Pai celestial, clamando a Ti pela sua família, pelo seu lar, pela sua vida. Eu clamo ao Senhor agora, Pai, juntamente com eles e elas, pedindo ao Senhor que a mão poderosa do Senhor os alcance, que o Senhor possa fazer um milagre na vida deles, que o Senhor possa os alcançar de uma forma extraordinária, que o Senhor possa manifestar a tua unção na vida deles, que as comportas dos céus se abram, que haja cura, que haja, meu Pai celestial, bênçãos de prosperidade, bênçãos, meu Pai, de abertura de portas de emprego, bênçãos de saúde, milagres de restauração. Meu Deus, eu oro ao Senhor, meu Pai, e peço a Ti, Pai santo e querido, que o Senhor entre dentro deste lar agora e multiplique a alegria dentro desse lar. Pai, se há tristeza, que a tristeza saia, que a alegria agora toma conta, inunde esse lar. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Peço ao Senhor, Pai celestial, que esse sábado, o restante desse sábado, seja uma bênção sobre essa família. Entrego todos os meus irmãos e irmãs em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Que Deus derrame sobre a sua vida as mais ricas bênçãos dele, sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus é fiel. Fique com Deus nesse sábado. Louve ao Senhor do fundo do seu coração sempre. Adore a Ele em nome de Jesus. E tenha um sábado abençoado. E até amanhã cedo em nome do Senhor Jesus Cristo. Adore ao Senhor. Cristo em ti se revela. Vamos lá. Ó, quão lindo seu nome é. Quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio resgatar, amor maior, aleluia, amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Deus te abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus.